Olá, olá, senhores. Bom dia. Passamos aí o Natal. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, que vocês tenham passado bem o Natal. E vamos aqui começar com uma live sobre... Bom dia, Rafael. Bom dia, Fran. E vamos aqui... Bom dia, Juliane. E vamos aqui começar com uma live sobre os relacionamentos. Esse é um assunto que interessa muito, né, as pessoas. Vamos falar sobre o relacionamento amoroso. Falar sobre relacionamento é um assunto muito amplo. Então eu vou, pouco a pouco, eu vou trazendo aqui para vocês alguns recortes sobre esse assunto, para que a gente interiorize um conhecimento sobre essa questão dos relacionamentos. André, então para que a gente tenha o conhecimento, para que eu possa ter o controle sobre isso, claro que não, nós nunca vamos ter um controle absoluto sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, mas nós podemos ter um autocontrole parcial, né? Um certo autocontrole, um pouco de autocontrole nós podemos ter, que vem através desse conhecimento, que vem através do conhecimento, que dá sempre para nós mais liberdade, dá sempre para nós mais possibilidade de ação, dá sempre para nós uma possibilidade de uma postura diferente frente à vida, frente aos enfrentamentos. Então nós vamos falar sobre relacionamentos e o tema da live é uma pergunta que eu faço a todos, que é: você se responsabiliza pela escolha dos seus parceiros, né, das suas parceiras? Então, mesmo a pessoa que não está, que não tem relacionamento nenhum hoje, ela já teve no passado. Então, se você se responsabiliza por essas escolhas que você fez no seu passado, pelos parceiros, pelas parceiras que você teve, os namorados ou marido, esposa, se você se responsabiliza por isso. É claro que ao colocar isso como pergunta, eu já estou supondo aqui que a maioria não se responsabiliza. Nós não temos o hábito de praticar essa responsabilização. Nós vamos vivendo os relacionamentos, nós vamos vivendo os nossos vínculos amorosos, mas sem uma consciência mas espera aí, o que eu fui buscar nessa pessoa? Por que eu fui buscar esta pessoa? Por que a gente não faz uma reflexão sobre isso? Por que a gente não para pensar sobre isso? Porque nós acreditamos que é uma espécie de acaso. As coisas foram acontecendo. Isso não tem muito a ver comigo. As coisas foram se dando e não tem a ver comigo. Senhores, tem 100% a ver com você. Você é responsável pelas pessoas, pelos namorados, pelas namoradas que você escolheu na sua vida. Foi você que escolheu. Você disse assim: é este aqui. E você é responsável pela pessoa que está do seu lado hoje. Se essa pessoa está com você ao seu lado, se você teve filhos com essa pessoa, né? Porque você escolheu. Então você está atuando o tempo inteiro nisso. Tem uma atuação sua o tempo inteiro nisso. Você é responsável até a ponta do fio
do cabelo sobre este assunto. Então, é sobre essa responsabilidade que eu vou falar e também, no momento da escolha, algumas concepções, algumas ideias, algumas confusões que normalmente se traz dentro de si que acabam atrapalhando a escolha amorosa. A pessoa acaba escolhendo errado por ter certas ideias, certas preconcepções dentro de si que acaba atrapalhando. Então, é uma escolha, você atuou nessa escolha, você praticou essa escolha, só que você não tem consciência dessa escolha que você fez. Entendeu? Então esse é um objetivo da live, é um convite que pouco a pouco vocês passem a ter um pouco mais, é um convite para uma reflexão, né? Durante a live ou depois que a live acabar, ou que a live traga um pouco de reflexão sobre a sua escolha amorosa. Você vai olhar para o seu parceiro, você vai olhar para sua parceira e vai falar assim: fui eu que escolhi. Eu sou responsável por esta escolha. Esta pessoa que está aqui do meu lado, fui eu que escolhi. Tanto para viver os frutos e os acertos disso, como para viver as frustrações e as decepções disso. Fui eu que escolhi. Então, a live trazendo essa responsabilidade para nós, trazendo essa consciência para que pouco a pouco cada um vá percebendo e vá tomando consciência, tomando a responsabilidade. E é claro que também você foi escolhido, lógico, né? A pessoa que está com você também praticou com você essa mesma escolha e ela também é responsável. Tudo bem? Houve aí cada um tem a sua parte nisso, os seus 50% nisso. Ah, mas André, não é 80% de um e 20% do outro? Claro que não. 50 sempre. Uma coisa que eu queria esclarecer aqui, que às vezes é uma certa ideia que as pessoas têm, a pessoa acredita assim: se eu for fazer terapia, eu vou me separar. Tem gente que pensa assim: se eu for fazer terapia, eu nem vou fazer terapia, porque se eu for fazer terapia, eu sei que eu vou me separar. Gente, isso não existe. Terapia não casa ninguém e não separa ninguém. O que a terapia faz? Ela conscientiza. Então você praticou lá uma escolha amorosa, você está vivendo um relacionamento, só que você não tem muita consciência da escolha que você fez e você não tem muita consciência da qualidade do relacionamento que você vive. Então o que a terapia vai fazer? A terapia vai descortinar isso, ela vai acender uma luz nesse quarto escuro e mostrar o que há nesse quarto escuro. Só isso. O que o paciente vai fazer a partir disso é uma responsabilidade total do paciente. Né? O analista, ele não toma nenhuma decisão sobre a ação do paciente. Quem vai praticar a ação é o paciente, e é por isso que a terapia não causa dependência. Esse é um receio também que os pacientes têm. Mas eu vou ficar dependente. Não fica dependente, por quê? Porque não é o analista quem está tomando as decisões. O analista, ele leva uma consciência, ele ajuda nessa expansão da consciência, mas ele não toma a decisão pelo seu paciente. Então, terapia não casa ninguém, não separa ninguém. O que às vezes ocorre é assim: o paciente vai para a terapia e ele diz assim: olha, eu não quero me separar, hein? Então, quer dizer, já há dentro dele um certo medo da separação, porque também há um desejo. Né? Ele já tem dentro dele um certo desejo de se separar. Então já há ali alguns sinais, alguns indícios de que aquele casamento já acabou. Então aí com a terapia ele vai se assegurando mais dessa decisão e desse desejo que já existia antes da terapia,
e aí ele vai e toma a decisão de se separar. Então, mas não foi a terapia que separou. Aquele desejo de separação já estava dentro da pessoa, só que ela tinha medo de entrar em contato com isso. A terapia coloca a pessoa em contato com isso e aí a pessoa se assegura, toma uma certa coragem ali para praticar a ação da separação, que muitas vezes é demoradíssima. Toda separação são estilhaços para todos os lados, né? Toda separação é um processo muito difícil. Tem pessoas que ficam 2 anos para se separarem, né? Então elas já chegaram à conclusão de que o casamento acabou, mas não conseguem fazer a separação. Então demora 1 ano, 2 anos para conseguir fazer a separação. Então às vezes vem buscar a terapia para buscar essa consciência, para buscar esse conhecimento, para se assegurar dessa decisão. E aí então vai fazer esse processo com mais segurança, com mais convicção, com mais confiança, né? Mas isso é algo importante da gente falar. A terapia não casa e não separa ninguém. Quem casa, quem separa é sempre o paciente, nunca é a terapia, nunca é o profissional. Bom, eu queria aqui dar um exemplo. Vou falar aqui de um relato de um amigo meu sobre relacionamentos. Uma vez ele desabafou comigo e disse: André, os meus relacionamentos são sempre de um certo tipo, né? Então ele estava trazendo uma repetição que ele vive, mas ele contou essa história para mim, trazendo a música Mulheres do Martinho da Vila. Então não vou cantar aqui, né, senhores? Poupar vocês disso, mas eu vou fazer a leitura do início da música para depois trazer essa história desse amigo, né? Então, a música do Martinho da Vila, Mulheres, a música diz assim: já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas, de guerra e de paz, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Né? Então essa é a música do Martin. A música continua, não vou falar aqui a música toda, mas esse amigo ele disse assim, que no caso dele, é uma história até que eu dei risada quando ele me contou, que no caso dele a música enroscou num único tipo de música. Como a música mostra esse histórico amoroso deste homem, não, Fran, não vou cantar aqui, vamos poupar vocês desse né, seria horrível aqui, mas eu vou fazer a análise aqui. Então é o histórico, essa música é o histórico, né, a música Mulheres do Martinho da Vila é o histórico dessas inúmeras mulheres que esse homem teve, né, que esse personagem aí da música teve. E esse meu amigo ele disse assim: André, para mim essa música enroscou num único ponto. Então para mim a música seria assim: já tive mulheres desequilibradas, 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 desequilibradas. Quer dizer, ele só teve mulheres desequilibradas. Então, o que ele estava desabafando ali comigo? Estava desabafando dessa escolha amorosa que ele faz. Então, só que veja só, se a gente não conscientiza essa questão da responsabilidade,
já na forma dele falar comigo, já é uma forma de vitimização. Né? Ó, André, olha como eu dou azar na vida, olha como a vida está contra mim, né? Olha o que as mulheres aprontam comigo. Então, vai ficando até essa culpa, essa responsabilidade vai sendo colocada no outro. Olha o que as mulheres fazem comigo. Então, é preciso parar e ver, falar assim, mas espera aí. Você precisa perceber que você acha essas mulheres no meio da multidão. Você encontra essas mulheres no meio da multidão. E você fala assim, é esta aqui. E você busca esses homens no meio da multidão. É uma escolha. Você não tem, no momento que você escolhe, plena consciência do que você está escolhendo. Mas é você que atua nisso. É você que pratica isso. A Ana Paula está dizendo aqui que Não, acho que... Eu estou em dúvida aqui desse endereço. Estou de identificar. Eu achei que fosse a Ana Paula, mas acho que não é, não. Tá dizendo tá dizendo que achou engraçado, né? Tá dizendo que achou engraçado esse trecho. É engraçado, mas ao mesmo tempo é trágico, é tragicômico, né? Por quê? Porque envolve sofrimento. Claro que ele também contou para mim essa história, ele contou dando risada e brincando, mas é claro que há por baixo disso há um sofrimento. Por quê? Porque a cada mulher desequilibrada que ele busca é um tormento para a vida dele, né? Aquilo vai trazendo um tumulto, aquilo vai trazendo uma perturbação na vida da pessoa. Então, você precisa perceber que você acha no meio da multidão esse parceiro e essa parceira. Você buscou isso, você está atuando nisso. O que às vezes atrapalha um pouco essa responsabilização é o seguinte, a pessoa diz assim, não era isso quando ela está num relacionamento que ela está mais frustrada, que a pessoa está mais frustrada, ela diz assim, não era isso que eu queria. Então, isso é importante da gente esclarecer. Veja bem, uma coisa é o seu desejo profundo. Eu quero um homem, eu quero uma mulher equilibrada, né? Como no caso desse amigo. Eu quero uma mulher equilibrada. Ou uma mulher que diga, eu quero um homem afetivo, eu quero um homem que faça comigo uma parceria, eu quero um homem que faça comigo uma dupla, uma intimidade. Então, esse é o seu desejo profundo, um desejo legítimo. Mas quando você sai para buscar isso na vida e na realidade, não é isso que você se dá. Entendeu? Isso é importante. Não é isso que você se dá. Então, uma coisa é o que você deseja na profundidade do seu ser. A outra coisa é o momento que você sai para buscar um relacionamento. Não é isso que você se dá. Então, você precisa conscientizar o quê? Você precisa conscientizar o que você escolhe, a sua ação. É essa ação que você precisa se responsabilizar. Então, apesar de eu desejar um relacionamento mais saudável, quando eu saí para buscar, eu busquei um relacionamento desequilibrado. E eu preciso entender isso. Primeira coisa, para eu conseguir entender, eu preciso me responsabilizar por isso. Fui eu que escolhi. Senão você vai virar vítima. Nossa, olha o que essas mulheres desequilibradas fizeram com a minha vida. Eu dou azar mesmo, né? Eu tenho dedo podre, as pessoas falam isso, eu tenho dedo podre. Mas não é um dedo podre assim no sentido da responsabilização da consciência, é assim, onde eu aponto para o lugar errado. Mas toda a fala da pessoa é uma fala no sentido de uma vitimização. Quando é que a gente percebe que é uma vitimização? Quando é uma lamentação. Entendeu? A pessoa está se lamentando ali. E aí vem aquela coisa, né?
a generalização. Ah, não tem homem no mercado, porque homem é tudo cafajeste, não presta. Não, não é que homem é tudo cafajeste. É que você só escolhe o cafajeste. E hoje eu vou falar um pouquinho disso. Por que da escolha do cafajeste? Né? Qual é uma das confusões que a mulher faz por escolher esse homem que não vai ser fiel, né? Por escolher esse homem que vai trair, por escolher esse homem, até uma ideia de um relacionamento mais aberto, né? Vou falar sobre isso mais no final da live. Mas você está atuando, você busca esse parceiro, essa parceira no meio da multidão, né? No meio da multidão. E existe já, vamos analisar um pouquinho a história desse amigo, né? Então, como que seria a música do Martinho da Vila para ele? Já tive mulheres desequilibradas, quer dizer, ele só teve um tipo de mulher. É claro que ele se relacionou com várias mulheres, mas o que ele está dizendo é de um certo padrão de repetição nessa vivência, nessa escolha amorosa, que é um padrão mais patológico. Sempre, senhores, sempre o que se repete é o patológico. Tudo aquilo que se repete é o patológico. Você pega o pincel, você pega as tintas e pinta sempre o mesmo quadro. Então isso que não tem variação, isso que não muda. Essa pedra no sapato que você pisa, dói, você torna a pisar, é o patológico. Então o que esse amigo está dizendo? Ele está dizendo que a escolha dele obedece a um certo padrão. Claro que a fulana é diferente da cicrana, claro que essas mulheres são diferentes, mas o que ele está dizendo é que essa escolha amorosa que ele faz obedece o padrão de mulheres desequilibradas. Aí já dá pra gente fazer um pouquinho de análise. As pessoas confundem o sofrimento desse parceiro e dessa parceira mais desequilibrado, né? A pessoa ela confunde esse tumulto do relacionamento mais patológico com o afeto. Então é como se a pessoa dissesse assim, como se a pessoa visse nessa perturbação do patológico, do relacionamento mais doentio, do relacionamento marcado mais por conflitos, por desencontros, como se um falasse japonês e o outro falasse alemão, né? São línguas diferentes, então não há uma intimidade, não há uma parceria. Então esse relacionamento, que é um relacionamento de conflito, que é um relacionamento de atrito, que é um relacionamento de sofrimento, a pessoa confunde isso com o amor. A pessoa fala assim, mas nós somos assim mesmo, esse é o nosso jeito de amar. Isso não tem nada a ver com o amor, isso não tem nada a ver com o afeto. O que você está confundindo é esse relacionamento tumultuado com o amor e com o afeto. Então, a intensidade do sofrimento com a intensidade do amor. Então, até se diz assim, eles são cúmplices. É verdade, eles são cúmplices na patologia. Eles são cúmplices no relacionamento patológico. Eles são cúmplices no conflito, no atrito. Então não é aquela cumplicidade da intimidade, não é aquela cumplicidade da parceria, é a cumplicidade da patologia. E então frases do tipo assim, a gente briga o dia inteiro, é um tumulto, é um conflito, mas no fundo, a gente se ama. Não. Você tem um amor, né? O seu parceiro, a sua parceira, e você tem um amor
pelo vínculo patológico, pelo vínculo doentio. O seu amor não é pelo outro, não é pelo parceiro, pela parceira. O seu amor é pela doença, o seu amor é pela patologia. Então você não ama o outro verdadeiramente, você está amando essa confusão, você está amando esse tumulto. Então por isso da escolha desta mulher mais desequilibrada, no caso aí da música, né? Só tive mulheres desequilibradas. Tem uma pergunta aqui da Fran. Acordar 10 horas da madrugada no domingo para ouvir o André, me responsabilizando das minhas escolhas, é duro, hein? Então, essa questão, né? Nós até temos a expressão assim, o peso da consciência, né? Como se a consciência fosse pesada, como se essa responsabilização fosse algo duro, algo difícil. Preste atenção. Duro e difícil é você não tomar consciência disso, né? A consciência ela não é pesada, a consciência ela acende uma luz e mostra o que ali está e sempre esteve. A consciência ela não te faz sofrer, a consciência ela faz você ver do seu sofrimento, ela faz você conhecer o seu sofrimento. Então, o peso não está na consciência, o peso está nesse relacionamento patológico. E a consciência vai só iluminar isso. Então, a consciência em si, essa luz, ela não é pesada. Ela só mostra do peso que a pessoa está vivendo ali num relacionamento que está baseado mais em sintomas, mais em patologias do que no afeto, do que no amor, do que na troca, do que na intimidade, do que no dar e receber afeto, né? Aí a pergunta que eu estou tentando descobrir quem é essa pessoa aqui. É verdade que escolhemos um parceiro parecido com o pai? Então, vamos sempre, né? Vamos esclarecer isso. Sempre a nossa escolha somos nós que fazemos, nós somos responsáveis por ela. Só que essa escolha ela não é consciente. Nós praticamos a escolha, mas nós não sabemos, nós não temos consciência do que nós escolhemos. Mas nós escolhemos com uma certa intenção. E é claro que o que nós falamos assim, né, num primeiro momento, foi uma química, foi uma empatia, foi uma atração, e rolou, né, eu estava lá no bar, a pessoa também, a gente começou a conversar, rolou um certo encaixe, né? Então é isso que nós sentimos num primeiro momento. Mas quando nós vamos analisar o que houve de motivação para você praticar essa escolha amorosa, nós vamos encontrar um modelo familiar. Mas André, para todo mundo? Para todo mundo. Então, o que motiva a escolha amorosa é algo do modelo familiar. Que aí nós temos que analisar, fazer análise para descobrir o que no seu modelo te influenciou. Entendeu? Então, se essa influência está mais pro lado do pai, se essa influência está mais pro lado da mãe. Às vezes, a pessoa escolhe, não é uma escolha que não tem nem como referência nem a mãe nem o pai. Mas ela está escolhendo o quê? Ela está escolhendo a repetição do clima emocional da infância. Então ela faz a escolha para repetir o clima emocional da infância. Então aquele tumulto, né? Aquele conflito. Por isso que quando o paciente vem para fazer uma entrevista, eu pergunto como era o seu pai, né? Como era o seu pai,
como era a sua mãe. Claro que num primeiro momento da entrevista, você não vai perguntar nada da família, você vai tratar o problema manifesto ali, tem algum problema atual na vida presente da pessoa que você vai... então você vai ficar a primeira meia hora da entrevista nesse problema atual. Aí, conforme a entrevista vai caminhando para o fim, eu gosto de perguntar como era o seu pai, como era a sua mãe, a personalidade, o caráter, né, o gênio, e também como era o relacionamento e o casamento dos dois. Mas para que eu vou perguntar isso? Justamente por isso, para ver como que esse paciente ficou posicionado diante desse modelo familiar. Mas André, por que isso ocorre? Por que o modelo familiar é tão determinante assim para nós? Por que ele nos influencia tanto? Por que eu não posso ser livre disso? Por que eu não posso ser livre disso? Você pode se libertar disso pelo conhecimento, pela consciência. Mas por que isso é tão intenso em todos nós? Isso é intenso porque a nossa personalidade não está formada quando nós nascemos. Então nós nascemos, a nossa personalidade é uma espécie de gelatina que está misturada dentro do contexto familiar. Então a criança, só que os adultos falam assim, a criança é bobinha, ainda não sabe falar, não sabe andar, não tem o aparato cognitivo desenvolvido, não tem ainda a inteligência desenvolvida. Então, tudo que está acontecendo ali, a criança é uma completa ignorante disso, ela não está sabendo nada do que está acontecendo no ambiente familiar. Não é assim, não é assim. A criança ela não tem a capacidade cognitiva de entender e compreender o ambiente familiar, mas ela sente tudo. Ela capta tudo na intuição, no sentimento. Então, tudo que está acontecendo no ambiente familiar, e a gente fala principalmente os 5 primeiros anos de vida, influencia e marca essa criança. Então, é isso que vai influenciar, né? Que vai nos influenciar na escolha amorosa da vida adulta. Então, essa infância ela fica toda reprimida, ela fica numa espécie de incubação e a gente acredita que ela passou. E essa história com pai, com mãe, tudo isso aí já é passado, tudo isso aí passou, isso não tem mais nada a ver comigo. Mas aí a hora que você sai para viver a sua vida, a hora que você sai para construir a sua vida adulta, você vai usar exatamente os mesmos elementos que os seus pais usaram. Quem é muito bom de identificar isso são aquelas tias, né? Aquelas tias no dia do churrasco da família, aquelas tias que viram para você e falam assim, nossa, mas você tá igualzinha à sua mãe, né? Mas você tá igualzinho ao seu pai, você tá fazendo com os seus filhos exatamente o que sua mãe fez com você. Então essas tias são terríveis porque elas acabam mostrando ali, né, revelando essa consciência da repetição. Então nós praticamos uma repetição do modelo familiar. Mas André, por que isso ocorre? Pelo seguinte, olha lá, vamos entender isso. Mesmo que seja um modelo familiar de sofrimento, mesmo que seja um modelo familiar de dores e de conflito, por que eu repito? Por que eu vou trazer para a minha vida presente algo que foi doído e sofrido no passado? Veja bem, é algo que eu sofri, é algo que foi doído, mas é algo que eu sobrevivi a isso, eu passei por isso, eu sei como é isso, eu sei jogar esse jogo. Então nós somos seres conservadores nas nossas escolhas. Então nós jogamos para o nosso futuro um jogo conhecido. Eu já joguei esse jogo, eu sei jogar esse jogo. O Rafael está dizendo aqui que a criança é uma esponjinha.
ela absorve tudo, ela capta tudo. Estudos, né, sobre as somatizações, as doenças da criança, vão mostrar o quanto a criança está refletindo os conflitos do entorno familiar. Nós gostamos de pensar o sintoma da criança só como localizado na criança, né? Isso nos alivia muito, né? Então é um problema na criança, então isso está localizado na criança, isso é uma patologia da criança. Mas nós odiamos pensar que a criança é um espelho que está refletindo a família. Isso é terrível, nós odiamos pensar isso, né? Que a criança é um espelho que está refletindo a família. Então, os sintomas da criança é um reflexo de todo o entorno que está ocorrendo no ambiente familiar, justamente pelo fato como a Rafaele, né? Como a Rafaele está trazendo, a criança é essa esponja que vai absorvendo ali todo o emocional da família, familiar. Então é um jogo problemático, é um jogo sofrido, mas é um jogo que eu já joguei. É um jogo, então vamos imaginar assim, a mulher que busca o homem alcoólatra, né? Porque o ambiente familiar foi marcado pelo alcoolismo. Então é claro que a hora que ela pratica essa repetição na vida adulta dela, é claro que isso é sofrido, mas é um jogo conhecido. Um homem que não beba, um homem que esteja mais pronto, um homem que esteja com uma disponibilidade afetiva maior, é um jogo que ela nunca jogou. Então ela prefere, né, há uma certa preferência por um jogo doído, sofrido, mas que eu conheço, do que por jogar um jogo novo, do que por se abrir para uma modalidade nova de si. Olha como nós somos resistentes ao novo. Nós não temos essa abertura ao novo, ao diferente, a experimentar esse novo, essa modalidade nova que também existe dentro de nós, né? Então tudo isso vai fazendo com que a pessoa não se responsabilize pelas suas escolhas e vá se vendo como vítima. Nossa, eu sou azarado mesmo, olha o que os outros, olha o que esses homens fazem comigo, olha o que essas mulheres fazem comigo. Então essa vitimização, ela é o oposto da responsabilidade. Quando uma pessoa se responsabiliza mais, ela sai dessa lamentação, ela sai dessa vitimização e passa a ter uma compreensão maior que ela está atuando nesse processo, que ela tem uma responsabilidade até a ponta do fio do cabelo, né? Então, esse é o objetivo da live de hoje, a responsabilização pelas suas escolhas, convocar vocês, convidar vocês para vocês se responsabilizarem pela escolha que vocês praticarem. Mas aí você fala assim, André, eu não quero saber nada disso, né? Vai catar coquinho, eu vou ficar sem consciência mesmo. Eu não quero saber, a pessoa está aqui do meu lado e eu não quero saber o porquê que eu escolhi, que tipo de relacionamento eu vivo, eu quero tocar minha vida assim. Só que toda vez que nós tocamos a vida assim, o tocar a vida assim no automático é sem consciência. É se manter um pouco cego. Eu quero ficar um pouco cego, André. Me deixe cego, eu não quero ver nada. Toda vez que a gente faz essa opção pela cegueira, nós nos prejudicamos na vida. Toda alienação traz consequências. Não sou eu que estou falando, senhores, é a vida que é assim, né? Eu poderia falar para vocês, se alienem, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo, só que toda alienação ela traz para nós consequências. Então, o nosso esforço ele sempre tem que ser num sentido de abrir os olhos, num sentido de ampliar a consciência sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, e sempre num sentido da responsabilização.
Bom, já de cara assim, para explicar a escolha amorosa nossa, né, muito importante, é algo de imediato assim para a gente entender, é o que você dá a si mesmo. Então você vai olhar o seu parceiro, você vai olhar a sua parceira e você vai falar assim, é o que eu dei e o que eu dou para mim mesmo. Você escolheu. Você escolheu. Então, o seu parceiro, a sua parceira, é o que você deu, é o que você se permite, é o que você se sente merecedor. Ah, mas André, eu tô frustrado, eu tô sofrendo. Então, é isso que você se dá, é isso que você oferece a você mesmo. Então, isso é muito importante, né? Você escolheu e é isso que você oferece para você, é isso que você se dá. Então, se você está fazendo uma escolha amorosa que ressalta a falta de afeto, que ressalta a impossibilidade de projetos futuros, você precisa perceber que é isso que você está se dando, não é isso que você quer, não é isso que você deseja na profundidade do seu ser. Mas a hora que você sai para buscar, a hora que você sai para escolher, é isso que você se dá, é isso que você se permite, é isso que você acredita que você é merecedor. Tem uma pergunta aqui da Juliane. Nesse caso, então, o certo é escolher o parceiro parecido com o pai. Não existe o... Vai tudo depender do modelo familiar, né? Então, se é um modelo familiar mais de conflitos, onde a mãe é imatura, o pai é imaturo, né, o relacionamento deles foi de muito conflito, de muita turbulência, então o mais saudável é você tentar romper com esse modelo. Só que a nossa tendência é fazer a repetição do modelo familiar, mesmo ele sendo sofrido. Então, se o pai é mais inadequado, é mais patológico, então você vai ter que direcionar a sua escolha no sentido de uma transformação. Você vai ter que sair, né? Que tentar transformar essa escolha amorosa que você está inserido ali pela própria repetição do modelo familiar. Agora, como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio da consciência, nós fazemos isso por meio do conhecimento. Se você for vivendo a toque de caixa as escolhas amorosas, sem uma reflexão, sem uma consciência, a tendência é você repetir sem transformar. Então você repete e não transforma. Você pisa na pedra, essa pedra que está no sapato, você pisa, ela dói, você torna a pisar, ela torna a doer, e você não usa essa repetição para fazer a transformação. Porque veja bem, como é que você sai de uma repetição? Você sai de uma repetição repetindo. Só que não é uma repetição que pode ser feita, que deve ser feita de uma forma automática, sem consciência. Então, a partir do momento que você repete, você reflete sobre aquilo que você repetiu, você então está alçando, né, uma consciência maior sobre si, sobre as suas escolhas, se responsabilizando por elas, e aí a tendência é você ir melhorando as suas escolhas amorosas. Isso a gente percebe na clínica, né? A gente percebe. O paciente vai tratando isso, vai trabalhando isso, e ele vai, então, se ele faz uma escolha por parceiros mais frios, né? por parceiros mais indiferentes, por parceiros que não fazem troca, que não fazem parceria, ele vai, então, ele começa a ir melhorando as suas escolhas e direcionando para parceiros mais afetivos, para parceiros que fazem mais troca. Então, é fundamental. Não existe uma regra, então eu tenho que seguir o modelo da minha mãe, eu tenho que seguir o modelo do meu pai. Não, vai depender desse modelo, né? Se há um modelo mais saudável, se há um modelo
onde houve uma intimidade, onde houve um afeto, é bom repetir, né? É bom tomar os pais como uma referência. Mas se não há isso, então isso marcou a criança com o sofrimento, e a tendência dessa criança, quando ela se tornar adulta, veja bem, esses conflitos da infância, eles ficam incubados dentro de nós, como se eles não existissem mais, mas eles estão dentro de nós. E aí, quando esse adulto vai viver a vida, quando ele vai praticar essa escolha amorosa, ele repete o modelo familiar sem perceber e sem se dar conta de que naquela química ali, na festa, no aniversário, no bar, o que está por trás dessa química, dessa empatia por este outro, é uma repetição do modelo familiar, que a pessoa não tem consciência sobre isso, né? Tá dizendo aqui, eu sempre dou risada das minhas escolhas. Eu acho que é Ana Paula, mas não sei. Eu sempre dou risada das minhas escolhas, que sempre são homens iguais ao meu pai. Então, isso existe. Daí nós tomamos assim, eu estou escolhendo homens parecidos com o meu pai, verdade. Mas também a gente tem que ter como referência a mãe. Eu estou repetindo, principalmente as filhas, eu estou repetindo o desejo da minha mãe. Eu estou repetindo o desejo da minha mãe. Então aquele pai que é um pai inadequado, aquele pai que sempre explorou a mãe, aquele pai que nunca fez uma parceria com a mãe, aquele pai que nunca foi afetivo com a mãe, aquele pai que fez um peso sobre as costas da mãe, que a mãe teve que ficar carregando os problemas do pai, a imaturidade do pai, um pai infantil. Então esse é o desejo da mãe. A mãe desejou este homem. Então a filha vai e repete. Esse homem vai buscar um marido que é infantil, que não faz a parceria, que é problemático, que vai trazer um peso extra para essa esposa carregar. Então houve aí uma... Daí você fala assim, eu estou repetindo o meu pai. Verdade. Mas você está repetindo o desejo da sua mãe. Você está identificada com a sua mãe. Isso também é muito importante. A ligação mãe e filha é impressionante. É impressionante. Como eu sempre falo aqui, né? Tem um teste de associação que o Jung aplicava nas pessoas. Quando ele começou a aplicar esse teste nas mães e nas filhas, ele ficou impressionadíssimo com a semelhança do resultado, né? As palavras de associação que a mãe fazia eram praticamente iguais às palavras de associação que a filha fazia. É incrível como a filha absorve. Algo que a gente observa é a repetição na vida da filha da história da mãe, né? O quanto algumas filhas repetem a história da mãe. Tem filha que repete até a data, né? Até o mês, tudo ali, né? É repetido. Então isso é algo importante que as filhas precisam perceber e precisam conscientizar. Claro que a filha não está condenada a isso, mas ela tem essa tendência a repetir. E como que se liberta disso? Como? Qual é o remédio, senhores? Sempre o remédio é a consciência. Sempre é a consciência, é o conhecimento. Lembrando que a consciência ela não é só razão. A consciência é razão e emoção, né? A consciência é razão e sentimento. Então é sempre pela conscientização, conhecendo e sentindo o seu problema, se responsabilizando por ele, que então essas filhas vão, pouco a pouco, elas vão fazendo esse distanciamento da história de vida da mãe e buscando uma história de vida mais saudável, buscando uma história de vida onde haja uma transformação. Isso é algo que dá um certo impacto na clínica, quando a pessoa começa a fazer terapia, dela ir se dando conta dessa força do modelo familiar na vida dela, né? Então,
Isso é algo que assusta bastante os pacientes num primeiro momento, assim, nossa, mas eu não imaginava que isso estava acontecendo, eu não percebia, eu não me dava conta. E aí o paciente vai se dando conta disso, ele vai percebendo isso, e essa consciência vai então abrindo espaço para uma transformação, para que se saia desse sofrimento, né? Deixa eu falar aqui rapidinho, a gente tem aí mais 10 minutos de live, deixa eu falar aqui rapidinho de algumas confusões que se faz, né? Em relação à escolha amorosa, algumas preconcepções que a pessoa tem dentro de si, que no momento dela praticar a escolha, isso vai influenciar. Então, por exemplo, a confusão, já falei isso aqui, mas sempre é bom repetir, a confusão que a pessoa faz do parceiro, né? Vamos imaginar aí no caso da mulher. A mulher, ela vai buscar um homem mais empobrecido, ela vai buscar um homem mais inferiorizado, ela vai buscar um homem mais rebaixado, por ver nesse homem inferiorizado, que é um homem que não tem muito afeto, é um homem mais distante, é um homem mais frio, ela vê neste homem o bonzinho. Entendeu? Esse homem, ele é bom. Ele é bom. Ele não é bom. Ele é caído, né? Ele é parado. Ele é fraco, né? Ele é um homem, ele ficou com uma sexualidade fraca, ele tem um afeto todo reprimido, ele não desenvolveu o seu afeto, ele não é um homem que está pronto. Só que a mulher vê nesse homem mais rebaixado, mais frio, mais inferiorizado, ela vê o bonzinho. Esse homem vai me aceitar, esse homem vai me querer, esse homem vai fazer um vínculo comigo. Então essa é uma confusão. E o homem que está mais pronto, o homem que tem mais maturidade, o homem que tem mais afeto, esse não. Esse homem é um perigo. Esse homem, ele pode me abandonar a qualquer momento, esse homem vai me trair, então olha a confusão que é feita, é exatamente o contrário, né? Esse homem afetivo, ele vai ter uma disponibilidade de vínculo, de afeto, de troca muito maior. Esse homem mais maduro, mais evoluído, ele vai ter muito mais condições de fazer a parceria do que esse outro, né? Uma coisa que eu queria falar também hoje aqui, eu nunca falei sobre esse assunto, assim, pessoas que quando vão buscar relacionamento, buscam mulheres comprometidas, homens comprometidos, então pessoas que não estão disponíveis, né? Então, ou é um homem, então mulher que se sente atraída pelo homem casado, né? Ou o homem que se sente atraído pela mulher comprometida, aquela que tem um namorado sério, aquela que tem um marido, aquela que tem filhos. Então, ou o homem que não é casado, não tem filhos, mas assim, é um homem que promove assim, um relacionamento aberto, eu tô com você hoje, mas amanhã eu posso estar com outra. Então, esse tipo de escolha, né? Então a mulher que escolhe o homem que está indisponível, também o homem que escolhe a mulher que está mais comprometida com outra pessoa. Então, o que está por trás disso? Então, normalmente a gente diz assim, é a mulher que gosta mesmo de homem casado, e as mulheres começam a xingar essa mulher e tal. Tá, mas vamos analisar. Toda live ela não é de julgamento, ela não é de censura, ela é de conhecimento. Então, não vamos julgar, nós vamos conhecer o que está por baixo dessa história, né? O que nós encontramos na profundidade dessa história. Então, no fundo, essa mulher que busca o homem que não está disponível, não é isso que ela quer dentro dela.
É claro que o desejo profundo dela é viver um relacionamento. Ela quer um homem que se fixe a ela, ela quer um homem que construa uma parceria, só que ela tem medo de fazer a parte dela, ela tem receios de assumir essa responsabilidade. Ela acha que ela não vai dar conta, ela acha que ela não vai bancar essa parte que cabe a ela no relacionamento. Então o fato deste homem ser comprometido dá a ela um certo alívio. Ela vê nisso algo vantajoso, porque ele não vai exigir de mim uma contrapartida. Todo relacionamento, né, se você busca um homem mais evoluído, se você busca um homem mais afetivo, esse homem vai exigir de você mais. Né? Claro, ele vai te puxar para um relacionamento, ele vai te puxar para você viver algo. Então você vai em busca de um homem que não está disponível, um homem que está comprometido com outras coisas. Então esse homem, ou ele é casado, ou ele está muito enrolado com a vida dele, ele não tem tempo para você, então você vai ser a outra ali, ou é um homem que vive o relacionamento aberto, né? Vive o relacionamento, hoje eu tô com uma, mas amanhã eu tô com outra, e a mulher se submete a isso, ela acaba aceitando esse tipo de homem, porque ele não vai exigir dela, ele não vai puxá-la para essa responsabilidade. Então, no fundo, o que está por baixo disso é um medo da responsabilidade. Então, são mulheres assim com uma baixa autoestima, são mulheres com um receio, né? Elas têm um receio de fazer a parte que cabe a elas no relacionamento, no vínculo. E também uma outra confusão que ocorre com essa história de relacionamento aberto é uma ideia assim, às vezes a mulher confunde o homem que não faz vínculo, esse homem que uma hora está aqui, outra hora está lá, esse homem que vive várias coisas ao mesmo tempo, a mulher olha esse homem como um homem intenso. Nossa, esse homem é intenso. Isso também é o contrário, né? O homem também pode visualizar a mulher assim. Então a mulher vê nesse homem um homem intenso, um homem livre, um homem que mergulha profundamente na vida. Esse vive, que é a história lá do Cafajeste, né? Esse vive a vida, esse é intenso, esse é profundo, ele tem uma coragem de viver. E na verdade, esse tipo de homem é um homem que confunde essa falta de, essa postura sem vínculos, né? Eu não me vincular a nada, como se isso fosse a liberdade. Isso não é a liberdade, né? Nós fazemos hoje uma confusão muito grande, como se liberdade fosse eu posso tudo. Eu me relaciono com uma na segunda, com outra na terça, com outra na quarta, e isso quer dizer que eu sou livre, que eu sou intenso, que eu estou vivendo profundamente a minha vida. E isso a gente pode pensar até no sentido de lugares, né? A pessoa que fala assim, não, eu fui viajar, 2 dias eu estava num lugar, 2 em outro, 2 em outro, então, como se isso fosse uma coisa intensa, como se isso fosse uma pessoa que vivesse profundamente a vida. Isso não é intensidade, né? Isso não é uma pessoa que não faz vínculo. Ela pula de galho em galho porque ela não se vincula a lugar nenhum. Então essa é uma confusão que existe muito hoje, de se ver nessa postura do eu posso tudo, eu quero viver tudo, eu quero abraçar tudo. Então essa fantasia megalômana de querer tudo, de abraçar tudo, como se essa pessoa fosse intensa, como se essa pessoa fosse verdadeira. Então é uma pessoa sem máscaras, é uma pessoa que ele quer o relacionamento aberto porque ele é verdadeiro, porque ele está vivendo intensamente, né, o que ocorre dentro dele, a vida. E não é nada disso. É uma pessoa que se coloca, que tem um medo muito grande de vínculos, é uma pessoa que tem um medo muito grande de compromisso. E a mulher que vai buscar esse tipo de homem é uma mulher que faz a confusão como se isso fosse intensidade, como se isso fosse um homem mais verdadeiro, um homem mais profundo.
E não é nada disso, né? E há até essa confusão, como se o homem que aceita mais o compromisso, que abraça mais a responsabilidade, como se esse homem fosse chato, fosse sem graça, fosse sem sal e sem açúcar. Então é esse homem que não faz vínculo, que pula de galho em galho, esse sim, esse é intenso, esse é profundo, esse vai me fazer viver intensamente. Isso é uma confusão desse pode tudo das fantasias com a liberdade. Nós temos que sempre ter em mente que nós somos livres para viver a realidade. Nós não somos livres para fazer o que dá na nossa cabeça, né? Então nós somos livres para viver a realidade. Nós somos livres para viver as responsabilidades. Nós não somos livres para fazer o que a gente achar que a gente tem que fazer, né? E essa pessoa que vive o que quer viver de uma forma aleatória, de uma forma pulando de galho em galho o tempo inteiro, essa pessoa é uma pessoa que não está na realidade, ela está na fantasia. E não há maturidade, não há profundidade, não há intensidade. E não há liberdade. Só há liberdade na responsabilidade. Senhores, era isso que eu tinha para vocês. Vou encerrar aqui porque acho que nós vamos ser cortados a qualquer momento. Então era isso, senhores. Obrigado pela atenção, obrigado pelas perguntas. Até quinta-feira, véspera aí de Ano Novo, com uma nova live às 8 horas da noite. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.